Namastê, pessoal, boa noite. Meu nome é Michelle Rossi, sou professora de Yoga da Yoga Equilíbrio e também terapeuta ayurvédica. Então hoje eu tô aqui para falar um pouco da aromaterapia, um pouco da história de como começou a aromaterapia, dos cuidados que a gente tem que ter com os óleos essenciais, tá? E no finalzinho eu vou dar uma dica de 3 óleos essenciais, uma dica não, várias, de como usar esses óleos essenciais, para que usar e como que eles vão atuar aí no psicológico e no físico, tá? Então fica até o final que a gente vai descobrir mais esse poder dos óleos essenciais. Então falando um pouco da história dos óleos essenciais, da aromaterapia em si, a gente vai ver que naqueles rituais, né, dos nossos ancestrais, quando eles ofereciam ervas e queimavam as ervas para os deuses, a gente percebe ali nos estudos que eles sentiam que algumas ervas proporcionavam mais concentração na queima dessas ervas, outras já traziam mais calma, algumas traziam euforia, né? Outras ervas já traziam mais concentração nos rituais. E assim foi vindo, né, esse conceito do poder de cura das ervas, né? Quando eles esfregavam, maceravam ali as ervas, cheiravam e percebiam que aliviava dores, congestionamentos, ou algumas ervas, né, que eles colocavam na pele e tinha ali uma melhor cicatrização, né? Então é muito antigo, né, gente, esse poder das ervas, né? Elas estão aí pra gente, pra ajudar no poder de cura de nós seres humanos. E também, para quem não sabe, a aromaterapia também está no campo da veterinária, viu, gente? Mas isso é um papo para mais tarde, depois. Então, contando aqui um pouco da história da aromaterapia mesmo, em si, nós vemos que tem procedentes no Oriente, vindo ali da Índia, da medicina chinesa, onde já se tinham destilarias, tá? Para fazer os óleos essenciais. Mas quem começou mesmo com força total nisso foram os egípcios. Eles já utilizavam ervas e óleos para massagens, fumigação, banhos, tá? Então já era muito forte na cultura dos egípcios. E foi mais ou menos em 1000 depois de Cristo que Avicena ele introduziu, ele era médico e ele introduziu mesmo um sistema de arrefecimento na destilação dos óleos essenciais, tá? No método de destilação a vapor, que é muito usado até hoje em dia, tá? Hoje já existem outros métodos, como extração com solventes e outros fluidos, mas o método mais utilizado ainda hoje é o de destilação a vapor. Então, seguido aí depois desse método de destilação lá, que é descoberto pelo Avicena, a gente vai ter aí mais ou menos no século XVI e XVII, que foi quando os óleos essenciais foram introduzidos mesmo no Ocidente. Vamos pegar aí um médico cientista na verdade, chamado René Maurice Gattefossé, que foi o que cunhou esse nome, né? Que deu esse nome para aromaterapia em francês, né? Você vê que meu sotaque francês é maravilhoso. Então foi ele que introduziu esse nome aromaterapia, né? Ele estava fazendo uns estudos com a lavanda e tinha queimado uma de suas mãos. Então ele começou a passar esse óleo de lavanda na queimadura de uma das suas mãos e foi vendo que aquela cicatrização era muito mais rápida e eficiente, sem deixar marcas, do que as cicatrizações que ele tinha tido sem o uso da lavanda, né? Então foi uma grande descoberta para a aromaterapia. Mais tarde
se eu não me engano, em 1964, mais um médico francês cirurgião, ele começou a utilizar os óleos essenciais no tratamento de soldados em guerra, em campos de batalha. E tinha bastante resultado com isso na cura de ferimentos, ansiedades. Inclusive, ele tratou muitos pacientes de um hospital psiquiátrico com aromaterapia. Pensa nisso, maravilhoso. E foi esse médico, ele chama Jean Valnet, que lançou um livro, Aromaterapia, que é considerado a Bíblia da aromaterapia. Então, toda a história, assim, todo o contexto da aromaterapia, vocês vão encontrar nesse livro, Aromaterapia, tá? Daí em diante, a aromaterapia passou a ser usada em vários campos, né? Tanto da beleza, tratamentos para medicamentos, para cosméticos, veterinária. Então é um campo muito amplo, né, da aromaterapia. Eu gosto muito dessa parte do Ayurveda também, né? É uma parte do Ayurveda. Então eu estou me dedicando muito a esse estudo, já tem um tempo, da aromaterapia e de cristais, que depois também, daqui a um tempo, eu vou lançar aqui um vídeo falando um pouquinho sobre os cristais também. Então, continuando aqui sobre os óleos essenciais, muita gente não sabe o que são os óleos essenciais, né? Da onde vêm esses óleos essenciais. Então, esse vidrinho aqui, isso daqui, gente, é uma potência maravilhosa de cura. Se você for pensar aqui, tem um campo de futebol, assim, de planta, que foi ali macerada dentro de um processo de maceração, passou por um processo de destilação e saíram aquelas gotinhas que são os óleos essenciais. O vapor que sai ali vai formar a água daquele óleo, né? Que vai sair da água daquela planta, por exemplo, água de rosa, água de alecrim. Então é uma outra parte também que é bem interessante a gente colocar aqui para vocês. Mais um estudo, tá? Mas hoje a gente está falando dos óleos essenciais. Então, esses óleos são produzidos a partir de flores, caules, frutas, cascas dos frutos, casca de árvores, né? Sementes. Então, a partir dessa essência, a gente vai tirar ali, né, desse aroma, da essência da planta, nós vamos tirar o óleo essencial, né? Então, se a gente percebe assim na natureza, muitas plantas, elas são aromáticas, né? Muitas ervas são aromáticas, a maioria delas, mas nem todas são, né? Algumas têm perfumes, algumas têm odores assim que são bastante desagradáveis, mas na maioria das vezes, né? A maioria das vezes não, é para a planta essencial que esses odores, esses aromas, por quê? Para polinização das plantas, né? Para que elas continuem sobrevivendo, não ter ataques de animais. Então é um repelente natural ali contra ataques de insetos, ataques de animais. Isso daí tudo vai formar essa parte do óleo essencial, vai entrar nessas notas do óleo essencial, tá? Quando ele vai ser destilado. Já falei para vocês nesses métodos de extração, né? Que pode ser destilação a vapor e também com solventes, tanto solventes, né, químicos e outros fluidos, mas o melhor deles é sim a extração a vapor, tá bom? Vamos lá, uma outra dúvida que as pessoas têm, muito comum, é sobre o que é aromatologia, aromacologia e aromaterapia, tá? A aromatologia
é a parte da ciência que vai estudar esse poder, né, da volatilidade dos aromas. É um ramo da ciência que vai estudar propriamente os óleos essenciais, a medicina de cura desses óleos essenciais, né? Sendo que pode ser usado como intuito terapêutico, gastronômico, cosméticos, veterinária, dentre vários outros campos, que tem outros segmentos aí onde a gente usa os óleos essenciais, os aromas, né? E a aromaterapia, gente, ela se baseia na utilização física, né, dos aromas naturais. Então ali é quando você vai usar o óleo para massagem. Tem óleos que a gente pode sim ingerir, mas tomar muito cuidado, porque não são todos os óleos que a gente vai ingerir. Isso daí tem que passar, né, ali pelo seu terapeuta, pelo seu médico, para saber qual a quantidade da ingestão desse óleo, né? A gente está falando de uma potência em um vidrinho, né? Então a gente utiliza normalmente 1, 2, 3 gotas para fazer um tratamento, né? Hoje, no caso, eu estou usando aqui um óleo essencial de Tea Tree, que depois eu vou falar dele sobre vocês aqui no meu aromatizador. Então eu coloquei 2 gotinhas, ele estava lá na sala, então na casa toda ele estava enviando, né, esse aroma do Tea Tree para casa toda, e assim que ele ficou mais fraquinho eu trouxe aqui para gravar o vídeo. Então essa é a aromaterapia, e a aromacologia ela foca mais no tratamento a partir dos benefícios, né, psicológicos que esse aroma vai ter, né, nessa influência psicológica que o aroma tem, que os cheiros provocam, né, essas reações que os cheiros provocam nas pessoas, né? Então isso é aromacologia, que vai atuar nesse campo dos cheiros, a aromaterapia, que vai basear na utilização física dos óleos, mas as duas elas se complementam, né? Uma não está separada da outra, elas estão ali juntinhas. E a aromatologia, que é o estudo disso tudo que eu acabei de falar para vocês, tá bom? E tem cursos, né? Quem quiser ir estudar aromatologia, tem cursos super bacanas hoje já para quem quer estudar e atuar nessa área de aromatologia. Vamos lá. Cuidados que a gente tem que ter ao se usar os óleos essenciais. Os óleos essenciais, gente, eles são muito sensíveis, eles são muito voláteis. Então, assim, nunca abrir o seu óleo essencial e deixar a tampa aberta. Aquilo ali vai evaporar, né? Eles evaporam, alguns mais que os outros evaporam com maior facilidade. Então, não deixar no sol, não deixar em luz direta, sempre deixar em local seco, arejado, porque eles não gostam, né, de muito calor, de frio extremo. Então tem que ter ali um cuidado, sabe? Uma caixinha de madeira para você guardar os seus óleos essenciais. Tem óleos essenciais, dependendo da região que você mora, é melhor que você guarde na geladeira, mas também dentro de uma caixinha, né? E tem que ver também a temperatura ali que ele vai suportar. Então tem que ter todo esse cuidado para você garantir mesmo que essa essência vai ficar ali protegida e você vai conseguir usar o seu óleo essencial da melhor maneira, aproveitando todos os benefícios, né, do óleo. Então é isso, cuidado com o óleo, né, com o óleo em si, e cuidado no uso do óleo essencial, né? Não usar o óleo, gente, de maneira nenhuma perto de fogo, porque volátil, se você usar ali e passou, vai queimar, né? Tem óleos essenciais que são os fototóxicos e os dermocáusticos. Vou falar para vocês o que eles significam. Então, esses fototóxicos, eles não devem ser usados se você for sair, ficar exposto ao sol ou ficar exposto à luz forte e direta, tá?
porque eles podem causar queimaduras na pele. E também são óleos que devem sim ser usados com óleos carreadores. Óleos carreadores são óleo de coco, óleo de gergelim, óleo de girassol, tá? Então são esses óleos que vocês vão usar, esses óleos que são fototóxicos ou dermocáusticos. Os dermocáusticos são aqueles óleos que mesmo que você passe, mesmo que você não vá sair ao sol, nem ficar exposto à luz direta, eles podem causar queimaduras graves se passar diretamente na pele. Então esse sim é o que você mais vai precisar usar um óleo base ou um óleo carreador, no caso de coco, como eu disse, né? Ou gergelim. Então tem muito cuidado com esses óleos. Vou dar um exemplo aqui para vocês desses óleos, quais são esses óleos fototóxicos. A maioria deles são os óleos cítricos, tá? Então limão Tahiti, limão siciliano, bergamota, arruda, laranja azeda, tá? São os óleos fototóxicos. Já os dermocáusticos são aqueles que mesmo que você não saia no sol, se você passar na sua pele vai ter queimadura. São óleo de cravo, canela, orégano, citronela, verbena limão, capim limão, tomilho. Então muito cuidado, tá? No uso desses óleos. Por favor, consulte sempre alguém que pode de repente ali ter um conhecimento maior e te ajudar, te auxiliar no uso desses óleos, tá bom? Mais uma dica para usar esses óleos é não ingerir de forma alguma óleos essenciais, nenhum. Você não tem conhecimento, não foi passado pelo seu terapeuta, não foi passado pelo seu médico, não ingira óleo essencial. Pode ser muito tóxico para a sua saúde, tá bom? Se o óleo foi recomendado para ingestão, com certeza vai ser uma quantidade mínima, uma gota diluída, de repente 1 litro d'água, tá? Para você ter ideia assim da potência desses óleos essenciais, tá bom? Então, são aí algumas dicas. Outra importante é não utilizar, não beber, né, álcool, não ter ingestão de bebida alcoólica, caso você tenha que utilizar algum óleo essencial, porque o álcool no organismo ele pode desencadear alguns efeitos colaterais dos óleos essenciais, tá bom? Inclusive, existem óleos essenciais maravilhosos para tratamento de pessoas que têm esses vícios alcoólicos, vícios de droga, então abusos, né? Esses abusos de alimentação, de bebidas, de ingestão de bebidas. Existem óleos maravilhosos que ajudam no tratamento dessas convulsões, tá bom? Convulsões também, compulsões. Então vamos lá. Vou dar aqui uma dica, como eu falei, desses óleos, de como usar esses óleos essenciais para esse momento que a gente está passando de pandemia. Um óleo maravilhoso que a gente vai ter aí é o óleo de eucalipto globulus. A gente tem vários tipos de eucalipto, tá? O mais utilizado deles é o eucalipto globulus, já que ele tem um potencial enorme de ser desinfetante, descongestionante. É um óleo que está bastante presente em alguns produtos, né? Aqueles produtos que a gente inspira, sabe? Quando tá com o nariz entupido. Também esse óleo tá nos produtos para desinfetar. Então é um óleo bastante usado nesses produtos. É excelente clareador da mente. Então aquele dia que você tá, né, com aquela mente cheia, nossa, não consigo pensar, mente pesada, pinga ali uma gotinha no seu difusor, óleo de eucalipto globulus, 2 gotinhas, 3, e deixa fluir no ambiente. Você já começa a respirar esse óleo essencial. Então isso vai clarear a sua mente, trazer mais
disposição, né? Ele também alivia dores de cabeça, nevralgias, e pode ser utilizado para massagens. Quando você tem aquelas dores musculares, você coloca num óleo carreador e faz a massagem ali onde está aquela dor muscular, tá? E um efeito psicológico maravilhoso, além de ser clareador da mente, ele limpa essas energias negativas que estão pairando aí na nossa casa, né? Tanta notícia ruim que essas notícias, diante de alguns estudos meus que eu já fiz de Feng Shui, elas vão ficar estagnadas na nossa casa, sabe? Então, esse óleo essencial de glóbulos, eucalipto glóbulos, vai ajudar a desestagnar, tirar essa energia que tá aí estagnada e mandar isso pra fora, tá bom? Eucalipto glóbulos, um óleo essencial maravilhoso. A origem esse óleo tem na Austrália, China, Portugal, Espanha, Tasmânia, então qualquer óleo essencial de boa qualidade vai vir desses países, tá? Temos também uma outra dica que é o óleo essencial de alecrim. O alecrim, ele é um óleo maravilhoso para o cérebro. Então, para aquelas pessoas que estão precisando ter mais foco, mais disciplina, estudar, né? Não tá conseguindo concentrar no trabalho, home office, essa loucura toda. Gente, óleo essencial de alecrim. Uma gotinha aqui no punho, tá? No pulso. Você pode pingar na sua mão primeiro, vai misturar aqui, passou uma gota. Pronto, e deixa agir, sentir, você vai sentindo aos poucos esse aroma. Você pode também fazer respiração alternada, começando pela narina esquerda. Inspira, expira a narina direita, volta inspirando narina direita, tampa, expira a narina esquerda. Então você vai fazer essa respiração depois que você usar o seu óleo de alecrim no seu pulso, tá? Isso vai trazer mais foco, mais atenção para sua mente, tá bom? Mas tem que tomar muito cuidado com os óleos essenciais, principalmente com o alecrim. Não deve ser usado durante os 3 primeiros meses de gestação, tá? Não deve ser usados por pessoas que têm epilepsia e muito menos por hipertensos, porque o alecrim, ele é um grande dilatador, ele é estimulante do coração, ele ajuda até mesmo no combate de aquelas veias que estouram, sabe? Varizes. Então é um óleo maravilhoso para quem tem varizes, tá? Dores em geral, essas dores nas pernas, esse cansaço, ele estimula a drenagem linfática. É um óleo maravilhoso, o óleo alecrim. E também ele é um grande símbolo do amor e da amizade e ajuda a proteger a nossa psique a nível psicológico, tá bom? E o nosso último óleo é o óleo, gente, esse óleo é o óleo que eu tô usando aqui de Melaleuca, que é o Tea Tree. Esse daí é um óleo que tem mais poder medicinal. É um dos óleos essenciais assim que você tem que ter na sua farmacinha natural, tá bom? Porque o Tea Tree, vou contar um pouquinho da história aqui. Ele foi usado é usado até hoje pelos aborígenes australianos. A origem dele é na Austrália. Então eles pegavam essa folha do Tea Tree, macerava ali e inspirava profundamente para aliviar dores no corpo, dores de cabeça, congestões nasais e dentre várias outras doenças, tá? Também essa folha do Tea Tree foi muito utilizada como chá. Então, Tea Tree, né, significa árvore do chá. Ele foi muito utilizado para combater, pelos marinheiros, para não ter escorbuto, sabe? Quando eles passavam muito tempo ali, né, viajando nos navios e tinha essa doença. O escorbuto, ele ajudava a não ter mais, né, a não disseminar essa doença, o escorbuto. Então é uma árvore de grande potência, o Tea Tree. Mais uma coisa que você pode usar o Tea Tree
para curar muito, sabe o que? Pé de atleta, fungos, sabe aqueles fungos que dão nas unhas? Maravilhoso, você pode usar o Tea Tree, você pode usar também para resfriados, gripes, é um ótimo desinfetante do ambiente, tá? E a nível psicológico, ele atua profundamente assim no nos nossos corpos sutis, nos nossos corpos etéreos, fortalecendo mente, alma. Ele inspira confiança, né? É um óleo essencial que vai te trazer mais confiança e ajudar na cura mesmo da depressão, né? A dissipar a depressão, aquele estágio mental onde a pessoa não quer, acha que não pode mais nada na vida. O Tea Tree é maravilhoso para dar esse impulso na vida das pessoas, tá bom? Então é isso. A gente percebe que os óleos essenciais não só atuam, né, no nível físico, mas principalmente no campo emocional, nos campos, né, mais sutis, nessas energias mais sutis da nossa alma, né? Trazendo ali à tona aqueles sentimentos que a gente precisa curar para não virar, de repente, uma doença física, né? E mesmo assim, mesmo depois que vira uma doença física, a gente ainda consegue trazer aí uma cura através desses maravilhosos óleos essenciais, tá bom? Da aromatologia, aromaterapia, aromacologia e por aí vai. Então é isso, gente. Espero que eu espero que eu tenha contribuído um pouco né, nesse vídeo. E depois a gente vai lançar mais outros vídeos aqui, falando também de como usar a aromaterapia mais a cura dos cristais. Então, por exemplo, se você pega uma lavanda e uma ametista, você potencializa ali os efeitos, né, dos óleos essenciais, dos cristais. Então é uma cura muito completa, tá? A nível físico, nível sutil, psicológico, mental. É muito especial esse assunto. Eu sou um pouco, como se diz, suspeita para falar, porque eu gosto muito e eu gosto disso desde criança, que eu ando por aí catando pedrinhas, tirando flores, fotografando flores. Então é uma história minha mesmo, que eu gosto muito e eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês esse meu tempo, esses meus estudos. Espero que vocês também se apaixonem pela aromaterapia, assim como eu, tá bom? Então nos vemos, espero que em breve. Um beijo grande para vocês e qualquer dúvida é só entrar em contato. A Márcia tem aí novidades, tem óleos essenciais para vender, só falar com ela. E eu também tenho um trabalho muito bacana com os cristais. Vocês podem entrar aí no Zen Comigo, se tiver alguma dúvida, vai lá no Instagram também do Zen Comigo. E faça sua pergunta sobre óleos essenciais, sobre cristais. E depois, se quiser marcar comigo uma sessão pra gente conversar mais sobre os óleos essenciais, tá bom? Espero vocês. Um grande beijo no coração. Namastê. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Beijo enorme no coração.